Olha, a OAB tem trabalhado incansavelmente porque tem recebido denúncias quase todos os dias. 12 denúncias recentemente, nesse primeiro semestre de 2023, contra a ação de falsos advogados. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Alagoas, tem tentado trabalhar para minimizar esse tipo de ação que acaba provocando também, querendo ou não, quebras de juramentos na lei e, obviamente, colocando para as pessoas também muitos transtornos. Eu tenho o prazer de receber a Priscila Barros, minha amiga Priscila Barros, aqui no estúdio, presidente da Comissão de Fiscalização da OAB Alagoas. Parabéns pela atuação, Priscila. Vamos falar um pouquinho desses casos. O número de denúncias tem crescido aqui em Alagoas, de fato, para a ação de falsos advogados, é isso? A gente pelo primeiro semestre, né, já começamos com uma intensividade muito grande, porque 12 já é um número assustador e a tendência é só aumentar, Widerlan. Realmente a gente tem que ter, você que está me ouvindo em casa, tem que ter muito cuidado, advogado não vai bater na sua porta, procure alguém que seja advogado regularmente inscrito e registrado na Ordem dos Advogados do Brasil e com certeza todo o encaminhamento será feito pelo profissional adequado. Claro, e é importante esse seu olhar diretamente para o telespectador, Priscila. Inclusive, essa câmera aqui está à sua disposição, tá certo? Para quando você quiser mandar a mensagem, principalmente para esses que atuam também como falsos advogados. Como é que tem sido, geralmente, essas ações? O que é que a OAB tem fiscalizado e como tem seguido essas denúncias, por exemplo, dessas ações? A OAB tem recebido através de ofícios das autoridades, né, ou através das próprias vítimas, que tem direcionado para a Ordem dos Advogados através dos nossos e-mails ou telefone. E aí a gente tem acompanhado para saber se a pessoa é ou não bacharel em direito, porque muitas vezes ainda estão estudando, né? Às vezes não sequer fizeram parte, mas se autodenominam advogados. É complicado. Quando se fala da ação, como o cidadão, por exemplo, pode saber se aquela pessoa que está oferecendo um apoio jurídico, de fato, tem toda a condição regular para representar aquele caso, para tentar resolver aquele problema e a pessoa não se transformar numa vítima, Priscila? Então, temos vários canais, inclusive você que é da sociedade, fique atento. Temos um site, quem tem facilidade de mexer com o Google, por favor, é só digitar lá cna.org.br, é o Cadastro Nacional dos Advogados, digita o nome, digita o sobrenome ou o número que ele te passou para confirmar. É tão simples, ou liga para a OAB, né, através de 30 23 7200, que a gente está à disposição, né, até às 17 horas, para atender no que for preciso. Estamos recebendo aqui no estúdio da TV Mar, neste segundo bloco, a Priscila Barros, presidente da Comissão de Fiscalização da OAB Alagoas, falando também de todas as ações. Estamos aqui também tendo como pauta um dos assuntos relacionados à publicidade, as exposições que são feitas, como também a comissão tem fiscalizado, vem muito advogado oferecendo serviços aí através de situações publicitárias, o que não é permitido pela ordem. Como é que tem sido, Priscila? Então, a gente teve um número e um benefício, digamos assim, através do provimento em 2021, 205, né, que regulamentou exatamente na melhor proporção de uma publicidade mais ampla, porém limitada. Então a gente não pode outdoors, a gente não pode distribuir panfletozinhos, cartõezinhos de forma indiscriminada, botar carro de som na rua, isso é proibido. Então a gente tem que ter. E outra, a sociedade de advocacia tem que ser devidamente registrada nos quadros da ordem. Entendi, é muito importante quando tem essa colocação. Voltando ainda ao assunto da ação de supostos advogados, mas sem registros da OAB, ou seja, atuando como charlatões mesmo, a situação, Priscila, que mais tem acontecido é, de fato, a pessoa apresentar em portas de tribunais para poder ajudar, em porta, por exemplo, de locais que são considerados instituições públicas para dar direito realmente à vítima um direito de defesa. Como é que tem sido, de fato, a prática desses falsos advogados aqui em Alagoas? As denúncias que têm nos chegado é exatamente as abordagens em
portas de INSS, através de portas de alguns órgãos específicos, sim, bem verdade, ou através do porta a porta, o que nos assustou bastante nas situações. E teve até um caso que se passou na TV ano passado, de uma pessoa se fazendo uma audiência no próprio fórum. Meu Deus do céu, né? Quer dizer, já aconteceu isso, Priscila? Sim, que a determinação de prisão, inclusive, foi feita pelo próprio juízo. Agora vamos falar um pouquinho para aquele que está cursando direito, tá? E que muitas vezes acha que por não assinar, mas já pode atuar, né? Mesmo não assinando documentos, se apresentando como advogado. O que é que de fato o regimento da ordem, o que é que realmente não pode nesse processo para quem está cursando, para quem é aluno do curso de direito? A gente primeiro educa a quem está cursando direito. Então, está no 7º período, 8º período, gente, faz a inscrição como estagiário da ordem, detém da sua carteira de estagiário, se regulamenta, fica tranquilo, não vai fazer de forma errada, como algumas situações possam ser desapercebido, mas registrando, colocando a predisposição, com toda certeza, ficando regular, a OAB fica à sua disposição sempre. E quais as penas que uma pessoa que comete esse tipo de crime corre o risco de sofrer, por exemplo, Priscila? Quais são as penas? Vai depender do teor da situação. E do caso, né? E do caso em si. Então, cada caso é um caso. Então, a gente já recebeu, dentro das denúncias, de estelionato, de formação de quadrilha, de falsidade ideológica. Teve a falsidade ideológica com a carteira da OAB. Então, são assustadores. A gente tem recebido bastante situações. Até falsificação da carteira da ordem também, Priscila? Infelizmente, mas aí é mais fácil ainda, porque o documento que se é apresentado, constatando naquele site que a gente acabou de falar, no CNA, né, que é no Cadastro Nacional de Advogados, a gente consegue identificar se realmente o nome confere com o número da ordem. Agora, em um caso recente, e pelo que nos consta aqui, uma mulher foi flagrada, né, depois de uma denúncia, acabou se apresentando em uma reunião de condomínio como advogada, né? Como a OAB foi acionada nesse momento diante dessa denúncia, Priscila? Então, vamos lá. Esse foi um caso que eu tive que estar presente, né? Então, assim, foi eu quem me dirigi junto com um dos membros. E já foi à noite, uma reunião condominial, e os próprios moradores quem acionaram a própria OAB, estando presente alguns advogados dentro dessa reunião. Então, os próprios advogados constataram a situação de irregularidade ao desconfiar, ao perceber, e a gente só fez a constatação e levar a mesma à central de flagrantes. Muito bem, Priscila, eu gostaria de agradecer, tá certo, pela sua participação, pela atuação também na Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Alagoas. Sabemos que é um trabalho de muita responsabilidade e que exige também uma personalidade firme, porque na maioria dos casos você também pode estar lidando com pessoas que cometem esse tipo de crime mais do sexo masculino, aí entra outras questões, outras discussões também, mas tenho visto sua atuação em que você tem feito um trabalho brilhante juntamente com a comissão e quero aqui dar os parabéns, deixando as portas abertas, tá, da TV Mar e do programa TV Mar News para um retorno breve, para poder trazer outras ações que a Comissão de Fiscalização da OAB está desenvolvendo aqui em Alagoas. Nós da comissão é que agradecemos essa participação e digo que eu não atuo sozinha. A gente tem algumas outras pessoas por trás dos bastidores, inclusive eu estou aqui com o secretário. E assim, a OAB, por si só, não somente está para os advogados, mas para você que é da sociedade. Muito obrigada, Viderlan. Muito obrigado, Priscila. Até um breve, né? Vamos continuar as nossas corridas, né? Vamos marcar em breve, né? Sem dúvida. Um abraço, secretário. Muito obrigado também pela presença. Bom, quero ir às ruas da capital alagoana agora para poder trazer o repórter Fernando Palmeira, que vai conversar com o economista Cícero Péricles. Até porque o comércio varejista de Alagoas registrou a maior alta do Brasil em junho deste ano, em comparação ao mês imediatamente anterior. Fernando, um grande abraço para você ao lado do Chico Nogueira. Traga as novidades e que tipo de impactos isso pode trazer para a economia do nosso estado. Bom dia, meu caro Viderlan Araújo. Um abraço para todos. Já desejando boa tarde para você, para a nossa equipe, para quem nos assiste em Alagoas, no Brasil e pelo mundo afora, aí na palma da mão, no celular, no aplicativo TV Mar. Vamos falar daquilo que é vida para todos nós, que é a economia, que está ali com a política,
com a sazonalidade, mudança de tempo, mudança de clima, mudança de juros, mudança de tudo, ciência mesmo, complicada é a economia, mas ele é um expert no assunto, está aqui comigo, Cícero Péricles, melhor do que ninguém, para fazer uma análise dos números que subiram da economia no Brasil nos últimos meses, e principalmente no mês agora de julho. Em Alagoas também se pode dizer que os números são bem animadores, mas a sazonalidade, aqui e acolá, uma loja que fica sentindo ainda a reação do passado. Pós-pandemia, alguma coisa mudou, política mudou. O que é que se pode justificar o aumento dos números do comércio no Brasil e em Alagoas? Veja bem, nós estamos vivendo um momento muito interessante da economia, ou seja, os 6 primeiros meses, né, de janeiro a junho, o IBGE tem uma pesquisa mensal que tem 2 indicadores de consumo do varejo, né, do comércio e varejo, que apresentam dados muito, mas muito positivos para Alagoas, inclusive esse mês de junho agora. No mês de junho foi apresentada a maior taxa nacional de crescimento do consumo local, ou seja, 2,7, parece baixo. Mas para quem vinha acumulando notícias ruins ao longo do primeiro semestre do ano passado, essa informação é muito positiva. E o IBGE tem são dois indicadores na mesma pesquisa. O indicador de varejo popular, ou seja, consumo de combustível, de remédio, de alimentos, de imóveis, vestuário, tudo isso é o chamado, a pesquisa mensal do comércio, o indicador do varejo popular. Então essa mostra que houve um crescimento em junho muito alto e que o acumulado ao longo dos 6 meses está em 6,5% em relação ao ano passado. Isso é muito bom para o comércio. Por quê? Porque cria expectativa para o segundo semestre. E o segundo indicador é o chamado indicador também de pesquisa do consumo, só que ampliado. Ampliado com o quê? Ampliado com material de construção e também com a venda de automóveis, peças, motocicletas. Então esse também cresceu, mas cresceu muito mais. Cresceu 9,3% e está acumulando, né, um indicador também muito positivo no primeiro semestre. O primeiro indicador tem uma explicação. A inflação caiu, está caindo, né? Vem caindo todos os meses. E o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, diz que a cesta básica de todas as capitais nordestinas, de janeiro a junho, vem caindo regularmente. E Maceió, incluída nesse pacote, ou seja, a inflação cai. Segundo ponto é que o comércio alagoano, por ser muito pobre, ele é muito sensível às variações de renda da população mais pobre. Qual é a população mais pobre? A que recebe o Bolsa Família. E como ela teve um aumento e passou a receber um mínimo de R$600, esse dinheiro vai todo ele para o consumo do varejo, todo, 100%. Né? Segundo ponto importante é que o aumento do salário mínimo, ele impacta na Previdência Social. Pouco, mas impacta positivamente. E esse dinheiro também vai todo para o consumo. Ajudando esse cenário, o governo federal antecipou para maio e junho o pagamento do 13º salário, que é errado dizer 13º, na verdade a parcela de 13ª, a 13ª parcela do pagamento dos pensionistas e aposentados. Esse dinheiro tem um peso muito, muito grande na economia alagoana, porque 560 mil pessoas recebem o Bolsa Família e 560 mil pessoas recebem dinheiro da Previdência Social. Para onde vai esses milhões de reais que é recebido antecipadamente? Para o consumo. Isso impactou no comércio fortemente, no varejo. E no ampliado, nós tivemos 2 boas notícias, né? Primeiro, que aumentou muito, mas aumentaram muito os investimentos na área da construção civil. Muito pela abertura dos cofres da Caixa Econômica, que esse ano aumentou no primeiro semestre em 27% o volume de financiamento para construção de habitação em Alagoas. Né? Isso impacta na construção civil fortemente. E outro, o pacote de redução do preço dos automóveis, que fez com que também em Alagoas crescesse muito fortemente. Esses 2 indicadores, Palmeira, coincidem agora no mês de junho, um crescimento extraordinário no varejo popular e também no chamado ampliado. Olha, para o comércio comemorar os números que sobem, tem que ter emprego, tem que ter renda, tem que ter trabalho. Emprego com carteira assinada versus emprego MEI e CNPJ. Como é que está essa relação? Veja bem, nós estamos num momento ruim do emprego. Por quê? Porque nós somos sazonais, isso que você já anunciou na pergunta, né? Ou seja, a sazonalidade da economia alagoana rebate firmemente no volume de empregos formais com carteiras assinadas. Por quê? Porque quando começam as chuvas em março, de março até agora, até o mês de agosto, é o período entre safra da cana-de-açúcar e aí o desemprego é massivo. Segundo, o turismo cai de ritmo com as chuvas, então
como chove muito fortemente, o turismo também retrai. A construção civil fica mais lenta. Por isso é que esses meses todos, o volume do emprego não é tão positivo como no segundo semestre, com um movimento maior de turismo, a corte da cana, o comércio mais ativo e a construção civil trabalhando firmemente para a entrega de obras em dezembro. Para coroar essa nossa conversa rápida, apenas a pergunta que é chave. Juros, subindo, caindo, como fica o Banco Central? Caiu muito pouco e o que é que acontece? O consumo que paga juros, a indústria que paga juros, a agricultura que paga juros, todos estão reclamando, justo, né? Mas há uma expectativa de que dos 13,75% cobrados um mês atrás, chegue em dezembro com 12 ou um pouco menos que isso. É alto, muito alto ainda, mas é menos trágico do que o cobrado um mês atrás. Ciência da economia, aqui também na TV Mar. Aquilo que é complicado, a Cícero Pérez descomplica tudo e traz com muitos detalhes didaticamente. Isso é muito bom, né? Então vamos trabalhar, vamos ver esse Brasil crescer, Alagoas muito mais e vamos juntos ao comércio comemorar consumindo mais. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnaldo de Mello no canal 525 NET. Claro, Viderlan Araújo. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. Nós vamos agora a um rápido intervalo. No terceiro e último bloco do TV Mar News, que é rapidinho, nós vamos receber aqui no estúdio de Jaildo Almeida. Hoje é quinta-feira, dia do quadro Momento Seguro. Então daqui a pouco nós vamos trazer muitas novidades. Voltamos já.